Olá! Começa agora mais um TCU em Ação. Hoje você vai acompanhar auditorias do Tribunal de Contas da União que geram economia aos cofres públicos e melhoram a vida das pessoas. Não saia daí, o TCU em Ação já está no ar. TCU avalia política para a redução de desigualdades regionais. Identificados atrasos na construção das linhas de transmissão de parques de energia eólica. Instituto Cerzedelo Corrêa comemora 20 anos. As desigualdades sociais têm uma grande relação com a qualidade de vida das pessoas. No Brasil, isso é agravado pelos desequilíbrios regionais. Por isso, o TCU avaliou o desempenho da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Os resultados desse trabalho você confere agora. No Brasil, são várias as desigualdades, mas as diferenças não se limitam a fatores como cor da pele, posição social ou local de nascimento. O país ainda convive com as diferenças entre as diversas regiões. As desigualdades regionais brasileiras se refletem, por exemplo, no acesso à escola, enquanto a média nacional de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos fora da escola era de pouco mais de 3% em 2010, na região norte, o índice era quase o dobro, mais de 6%. Outro exemplo da diferença entre as regiões é em relação à riqueza. A região sudeste, a mais rica do país, tem um PIB per capita de $15.500 por ano, ou seja, em média, cada habitante do Sudeste ganha cerca de R$3.000 por mês. O Nordeste tem o menor PIB regional, são $5.700 por ano. Isso significa que o morador do Nordeste recebe, em média, R$1.100 por mês. Com o objetivo de contribuir para a redução das desigualdades entre as regiões brasileiras, o TCU realizou a auditoria operacional. O tribunal examinou os principais indicadores que avaliam o desempenho da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Para o TCU, os indicadores avaliados pela PNDR não são suficientes para descrever a dimensão real das desigualdades regionais no Brasil. Um conjunto de fatores que fazem com que as regiões permaneçam numa situação de desigualdade em relação a outras, permanece indefinidamente atacado. Ou seja, você tem volume de recursos talvez adequado, a gente está falando de novo em 30 bilhões de reais a cada ano, você tem diferentes instrumentos, mas você não tem como direcionar esses recursos e as suas ações para combater as causas por um problema de desenho da política. Leonardo Albernaz explica que a auditoria do TCU apontou a necessidade de ação conjunta e coordenada entre os ministérios, bem como a articulação entre o governo federal e os estados e municípios. Sem isso, será ainda mais difícil alcançar os resultados almejados. Você precisa de uma atuação de todos os ministérios da esplanada para você conseguir atacar o problema. E, ao mesmo tempo, você precisa da coordenação federativa. Ou seja, os estados e municípios precisam ser copartícipes da política, senão ela não vai alcançar os resultados. O TCU determinou prazo ao Ministério da Integração Nacional, em conjunto com o Ministério do Planejamento, para que analisem o Programa Temático Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária de 2012 a 2015. O intuito é avaliar os indicadores e promover as alterações necessárias. O tribunal determinou à Secretaria de Desenvolvimento Regional que informe o cronograma final para a implantação do Observatório do Desenvolvimento Regional, relacionando os indicadores que compõem esse sistema. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Regional informou que o Observatório do Desenvolvimento Regional é um sistema aberto e que tem a finalidade de aprofundar as análises sobre o desenvolvimento regional. Este observatório já possui um considerável número de indicadores na sua base, mas no futuro deverá incorporar outros. A nota ainda informa que o Ministério da Integração Nacional considera positiva a auditoria do TCU e que o tribunal tem sido um parceiro na busca em fortalecer a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O
Brasil tem um dos maiores potenciais eólicos do planeta. A energia dos ventos tem a vantagem de ser inesgotável e causar pouco impacto ao ambiente. Apesar do potencial, a auditoria do TCU verificou que 48 usinas eólicas estão impossibilitadas de escoar energia por causa de atrasos nos sistemas de transmissão. Prejuízo de quase R$1 bilhão aos consumidores. Acompanhe. As ações do governo federal no setor elétrico estão sendo acompanhadas de perto pelo Tribunal de Contas da União. O TCU age de forma preventiva para evitar falhas e irregularidades, sempre com o objetivo de contribuir para que os brasileiros não enfrentem novas crises. Um recente relatório do tribunal apontou que o país pode atingir o limite da insuficiência energética entre os anos de 2016 e 2017. Com a queda no nível dos reservatórios das principais hidrelétricas, discussões envolvendo a sustentabilidade energética ganham força, a força dos ventos. Em 1992, foi instalado o primeiro gerador de energia eólica e hoje já são 181 usinas instaladas no Brasil. Mas parte do que é produzido não chega às residências. Segundo o Tribunal de Contas da União, até dezembro do ano passado, 48 unidades estavam prontas para gerar energia, mas não operavam por falta de linhas de transmissão como esta. O trabalho, ele identifica falhas tanto na regulação do setor quanto na execução de obras de conexão de usinas eólicas que geraram um gasto que foi estimado de R$929 milhões que foi suportado pelos consumidores de energia. O TCU realizou auditoria nos processos e contratos de implantação dos parques de energia eólica, localizados na Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul, para verificar eventual ineficiência ou desperdício de energia. A importância de uma auditoria como essa é o TCU diagnosticar e trazer transparência a falhas na gestão do setor elétrico que tem gerado custos adicionais aos consumidores de energia do país. Segundo a decisão do TCU, relatada pelo ministro José Jorge, as principais causas para os atrasos na construção das linhas de transmissão são demora na liberação de licenças ambientais, falta de regulamentação da lei que prevê a cooperação entre a União, estados e municípios nas ações relacionadas ao meio ambiente, demora da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em expedir declarações de utilidade pública e atrasos na execução das obras pela própria Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, vencedora da licitação para construir as linhas de transmissão. Eu li o acordo do TCU, como eu disse, fiquei muito satisfeito, porque pela primeira vez, assim, um órgão de controle, ele colocou no papel o que a gente vinha dizendo. O que está lá no relatório do TCU, eu escreveria e assinaria embaixo. Desde 2010, a Chesf foi multada 3 vezes por desrespeitar os prazos para a construção das linhas de transmissão. Os valores das multas passam R$11 milhões. O diretor de Engenharia e Construção da companhia diz que a penalidade é injusta e que a Chesf vai recorrer. Nós vamos tentar reverter, e estamos tentando justificar que os fatores que levaram aos atrasos, uma boa parte deles, 80%, foram externos, fora da competência da Chesf, apesar da ANEEL não reconhecer isso. Entre os fatores está a liberação de licença ambiental. Ela não é a única responsável pelos atrasos. Eu diria que ela tem um peso hoje de 50% a 60% no atraso, os atrasos que a gente tem observado, mas não é o único. Nós temos um outro parâmetro que pesa muito, que é o aspecto fundiário. Porque aí, como as pessoas já não querem que a linha passe ali, e aí ela vai botar dificuldade para passar na terra dela. E aí entra na justiça, embarga. A descoberta de sítios arqueológicos que necessitam de proteção e estudo e as diferentes legislações estaduais também são outros entraves. O diretor alega que todos os problemas encontrados pelo Tribunal de Contas da União já foram solucionados. Essas que nós estamos discutindo aqui já estão todas funcionando. Hoje eu não tenho pendências,
a gente não tem pendência de usina que não esteja funcionando porque não tem linha. Mas, de acordo com as informações mais recentes passadas ao TCU, das 48 usinas eólicas na Bahia e Rio Grande do Norte que não podiam transmitir eletricidade, 22 ainda não têm linhas de transmissão operando. Após o trabalho do TCU, houve já a conexão de 26 parques eólicos a linhas de transmissão. Então, dos 48 parques que durante 2 anos ficaram sem conexão, agora, no momento, 26 parques já foram conectados. O diretor técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica, que representa 93 empresas geradoras, diz que tem se articulado com a Chesf e tratado do tema frequentemente com o governo federal. A associação, através dos seus associados, nos reunimos em fóruns de discussão para levarmos contribuições para o Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, inclusive a Chesf, que hoje é a principal empresa de transmissão que possuem os sistemas atrasados, para facilitar licenciamento ambiental e negociação fundiária. A fiscalização do TCU foi solicitada pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Além da análise dos parques de energia eólica, a Corte de Contas está preparando uma análise mais abrangente do setor elétrico, a ser concluída em breve. A seguir, reinauguração do Museu do TCU e do Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça. O intervalo é rápido. A gente volta já. História e arte ganham destaque com a reinauguração do Museu do TCU e do Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília. A reinauguração é uma contribuição do TCU para toda a sociedade. – 36 artistas, 54 obras selecionadas e um olhar além dos livros. Esta exposição, pela superfície das páginas, reinaugurou o Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, na sede do TCU, em Brasília. São trabalhos que lidam com a página sob diversas linguagens, sob diversas perspectivas. Na verdade, nos apresentam, nos proporcionam possibilidades de entender a página, para além de um suporte que carrega neutramente um texto ou uma informação, mas como uma plataforma que também influi na construção do significado do que é posto ali. Fotografias, desenhos, pinturas, livros, entre outros objetos compõem a mostra inédita no Brasil. É um desdobramento de Through the Surface of the Page, realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O resultado encantou este visitante. Uma exposição que toca o coração, que toca a alma. Nós sentimos a valorização, através desse espaço, da cultura brasileira. Segundo este artista selecionado para expor na mostra, a oportunidade oferecida pelo tribunal traz impactos positivos para a comunidade artística e para toda a sociedade. Eu acho bem legal porque é uma forma específica de fazer com que circule conhecimento, arte, pensamento, relações entre as pessoas e as economias, É uma forma específica de relacionamento com a arte e com a cidade também. O pai do saudoso artista contemporâneo Marco Antônio Vilaça, que dá nome ao espaço cultural, elogiou a ampliação do ambiente e a abertura das portas aos artistas locais. Isso tudo qualifica a sala e dignifica o trabalho dos artistas, sobretudo os artistas brasileiros, e artistas comprometidos com a arte contemporânea, que era a obsessão do meu filho. No mesmo dia, o Museu do Tribunal de Contas da União também foi reinaugurado com a exposição Casa dos Contos. Essa exposição ela é resultado de uma pesquisa que a gente já vem realizando há mais de um ano e que teve início, inclusive, com um acordo que foi feito entre o Tribunal de Contas do Brasil e o Tribunal de Contas de Portugal, e que tem o propósito de contar a história do processo evolutivo da fiscalização de gastos públicos. A exposição mostra a organização do passado econômico administrativo brasileiro e a influência de Portugal nesse processo. Entre móveis de época, documentos e moedas antigas, Casa dos Contos apresenta uma narrativa dos antecedentes do Tribunal de Contas no Brasil, criado em 1890.
Eu acho que é um momento importante para a cultura nacional, para a cultura brasileira, especialmente pelo fato de que nós somos carentes em termos culturais. Portanto, eu acho que é um momento muito importante reinaugurar esse espaço e chamar as pessoas. As mostras estão abertas para visitação gratuita de 9 às 18 horas na sede do TCU aqui em Brasília. Mais informações sobre o museu e o espaço cultural estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas da União. A seguir, Instituto Cerzedelo Corrêa comemora 20 anos. Vale a pena conferir. A gente volta já. Em 2014, o Instituto Cerzedelo Corrêa comemora 20 anos. De lá para cá, milhares de pessoas receberam capacitação em cursos presenciais e à distância. Para contar essa história e a evolução do Instituto, preparamos uma reportagem especial. Veja só. A capacitação de quem trabalha em uma organização é peça-chave para o alcance de melhores resultados. No Tribunal de Contas da União não é diferente. Criado em 1890, o tribunal, por anos, desenvolveu ações isoladas de treinamento dos servidores. Em 1974, foi criado o Centro de Seleção e Treinamento, que cuidava de simpósios para ministrar aulas sobre fiscalização. Em 1985, assume o cargo de ministro o então diplomata e embaixador Carlos Átila. Logo que ingressou, viu a necessidade de melhorar a seleção de servidores e a preparação para assumir o cargo. Naquela época, o Brasil estava em tempos de escrever uma nova Constituição. A Constituinte é um livro em branco. Obviamente, o tribunal estaria envolto nesse esforço de reformulação, né, da organização institucional do país. E nós conversamos muito entre nós, os ministros da época, e eu conversei muito com o Fernando Gonçalves, dizendo, olha, nós temos que demonstrar, né, que a instituição ela é não só necessária, né, como competente para exercer as funções de controle externo que são essenciais na estrutura de uma democracia moderna. E para isso ela tem que estar apoiada num corpo técnico qualificado e competente. E isso só é possível, por minha experiência pessoal com Itamaraty, eu vejo que isso só é possível se for mediante concurso público. Nós estávamos em 85. Havia 12 anos que nos faziam concurso para provimento dos cargos do tribunal. Como não existia uma formação universitária voltada para fiscalizações, era preciso recrutar pessoas de diferentes áreas para só então ensiná-las a exercer o controle externo. Assim, em 1992, surgiu o Instituto Cerzedelo Corrêa, mas as atividades começaram para valer em 1994. Inocêncio Cerzedelo Corrêa foi ministro da Fazenda do presidente Marechal Floriano Peixoto entre 1892 e 1893. Foi ele o responsável pela implantação efetiva do TCU, idealizado por Rui Barbosa. O tribunal foi instituído e defendido por uma pessoa de caráter inatacável, de honestidade a toda prova, como foi Cerzedelo Corrêa. E achei que nós devíamos homenageá-lo ao criar, né, o Instituto, a escola de recrutamento dos técnicos incumbidos de efetuar a fiscalização no Brasil, com o nome dele. Mas do papel para a realidade era preciso uma longa caminhada. O Instituto não tinha uma sala disponível. Enquanto eu lidava com esse problema da instalação, eu vi, um dia eu fui chegando de carro na garagem e falei, isso tem um pé direito muito alto, eu vou fazer umas salas ali. Nesse primeiro momento foi assim, quase que um acampamento, uma situação de guerra, mas eu digo, olha, não pode deixar passar, porque você sabe que semente, né, se você deixa passar, ela não germina. Ainda em 1994, o Instituto ganhou instalações próprias. Era preciso dar atenção especial aos cursos que seriam oferecidos. Nós começamos, em primeiro lugar,
a tentar fazer um planejamento do que seriam as nossas atividades. Nós tivemos, além disso, um foco no programa de formação. Com relação aos cursos em geral, nós procuramos, no primeiro momento, também atender aquelas necessidades mais básicas dos servidores, que na época estavam mais voltadas para a área de redação, para as áreas de língua portuguesa, treinamento em informática, tá? E algumas coisas mais típicas da atividade do FCE, como, por exemplo, contabilidade, orçamento. Como nosso orçamento era muito pequeno na época, nós começamos com um volume de cursos reduzidos e mais voltados para o público interno. Tá? Com o passar do tempo, à medida que nós fomos conseguindo obter maiores dotações, em que a equipe do Instituto foi se ampliando, foi conseguindo um grau de especialização um pouco maior, nós começamos a nos voltar também para o atendimento do público externo. Além de cuidar da seleção e do desenvolvimento de servidores da casa e de ações de capacitação, o Instituto cuida também da gestão do conhecimento com a biblioteca e da gestão documental com o Centro de Documentação. Em 2014, o ISC comemora 20 anos. O Instituto há alguns anos tem buscado parcerias internacionais como uma das formas, né, de desenvolver competências dos servidores aqui da casa. E a gente tem colhido muitos resultados interessantes em relação a isso. Primeiro, né, acho que uma valorização para o servidor. Eu acho que também a questão da troca de experiências com outras pessoas de outros países, isso é fundamental, a gente conhecer outras realidades. Eu acho que a questão também de estabelecer um network, uma rede de relacionamentos internacionais é muito importante. Então, acho que essas são esses grandes benefícios que a gente consegue com o estabelecimento de parcerias internacionais. Além dessas parcerias internacionais, o Instituto realiza debates e palestras em todo o Brasil por meio do diálogo público e de treinamentos a gestores públicos. O grande gargalo do Brasil é a questão de treinamento. Se nós não tivermos uma instituição que faça de forma permanente o treinamento e faça uma avaliação e um monitoramento desses mandamentos que são fundamentais em governança, nós não teremos o crescimento do Estado como um todo. Então, eu considero que o Instituto é a instituição que pode mostrar onde que estão os gargalos e mostrar que a maior riqueza de uma nação são as pessoas, que a maior riqueza de um país estão nos recursos humanos bem preparados, bem treinados. Nos últimos 2 anos, o ISC ofereceu treinamento a mais de 100 mil pessoas. Mas o crescimento das ações de ensino não param nesses 20 anos. E lançamos base para o futuro, com a construção do novo prédio, que vai dar condições de nós ampliarmos esse trabalho em nível nacional. O Instituto dos próximos 20 anos, eu acho que é um instituto cada vez mais ligado ao negócio do TCU, aos resultados do tribunal, né? E mais aberto para fora do tribunal também, ao mesmo tempo, né? As ações educacionais têm que contribuir para os resultados do tribunal e a gente tem que ter uma forma de avaliar isso, né? Avaliar essa contribuição e dizer para o tribunal o quanto o Instituto é importante para o alcance desses resultados. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser uma antena, né? E das tendências e do que está acontecendo fora do tribunal. Para Carlos Átila, o sucesso do Instituto depende também dos ensinamentos dos criadores do TCU. Mas essa continuidade depende muito, como dizia, creio que era Rui Barbosa, né, da eterna vigilância. Né? Fazendo isso, né, o tribunal vai estar consagrando, né, a visão que Rui Barbosa e Cezedelo Corrêa tiveram da sua função, né, contribuir para o aprimoramento da administração pública brasileira em todos os níveis. Veja agora mais destaques da atuação do TCU.
Acompanhe. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para verificar como está a preservação das cavernas brasileiras. Ao todo, o Brasil possui cerca de 300 mil cavidades naturais subterrâneas, que são atrações turísticas, fazem parte do patrimônio nacional e devem ser conservadas. Essa tarefa hoje cabe ao Instituto Chico Mendes, que sofre com um baixo número de servidores, cortes de recursos e poucas bases avançadas. Cada caverna é classificada com um grau de relevância. No entanto, há falhas na metodologia dessas definições. Para o ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer, relator do processo, a insegurança na classificação e a fiscalização insuficiente geram risco de cavernas importantes sofrerem danos irreversíveis. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Instituto Nacional de Seguro Social. O objetivo foi de verificar se a quantidade de servidores é suficiente para atender a população e para analisar a política de pessoal. O TCU visitou unidades do INSS na Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedrais, o TCU constatou carência de servidores e risco de colapso no atendimento, pois podem ocorrer muitas aposentadorias no Instituto até o ano de 2017. Para que isso não aconteça, o TCU recomendou ao INSS que aprimore sua política de pessoal, aumente a eficiência das agências e melhore a qualidade do atendimento aos cidadãos. O TCU está acompanhando a preparação do Rio de Janeiro para receber a Olimpíada de 2016. A organização cabe à Autoridade Pública Olímpica, APO, que reúne os governos federal, estadual e municipal. O TCU determinou a elaboração da matriz de responsabilidades para se saber o que compete a cada governo. A partir disso, o tribunal analisou a situação. Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedrais, o TCU verificou que apenas 24 projetos, menos da metade, já possuem valor e data de conclusão. Outras 28 obras não têm ainda preço nem prazo para ficarem prontas. Como faltam 2 anos, existe o risco de não dar tempo de tudo ficar pronto para os Jogos Olímpicos. Sendo assim, o TCU determinou prazo para a APO elaborar e enviar os cronogramas, valores e quem vai realizar cada obra. O TCU começou uma nova fase na aproximação da sociedade brasileira. A campanha #EuFiscalizo foi lançada nas redes sociais para promover a troca de conhecimentos sobre a fiscalização dos recursos públicos. O TCU convida todo cidadão que sonha com um Brasil melhor a curtir a página TCU Oficial no Facebook e no Twitter. Além de saber mais sobre o trabalho do Tribunal de Contas da União, é possível descobrir como participar da fiscalização dos recursos públicos em cada cidade. Os internautas também podem participar da campanha enviando fotos, vídeos ou comentários. Basta utilizar a hashtag #EuFiscalizo. Saiba mais no portal do TCU ou em facebook.com/TCU Oficial. Chegamos ao final de mais um programa. Participe das próximas edições do TCU em Ação e envie sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. A sua opinião é muito importante. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e pelo canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!